Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, mais uma collab, né? Nossa famosa collab de segunda-feira. Porém, gente, vim aqui me explicar pra vocês que eu não consegui postar o vídeo, né, no dia de ontem, na segunda-feira, devido a uns problemas de saúde, né? Algumas coisas que aconteceram aí, não vou entrar em detalhes com vocês agora. Mas não pude colocar o vídeo ontem, tá, pessoal? Então, por isso tô colocando hoje. Peço desculpas pra você que veio aqui no meu canal e não achou o vídeo, tá bom? Então, tô colocando hoje, tá? Então, vou colocar o nome aqui das meninas que estão participando da collab, né? Que já colocaram o vídeo delas ontem. Então, se você já assistiu, muito obrigada. Se você não assistiu ainda, né? Corra lá no canalzinho delas pra assistir. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu comentário lá, tá bom? Pra dar uma fortalecida aí no nosso canal, tá bom? Vou deixar o nome das meninas, ó. Adorando e Deus Cuidando, Silviane Oliveira. Fabi Bueno Soares Oliveira. Carol Lima Camargo. Amanda Salles. Cantinho Elisângela e Família. Giovanni Belas Artes no Dia a Dia. Lá na Roça. Rosiane Oficial. Vida Viva, Sítio Felicidade e o nosso canal aqui que você já está acompanhando, tá bom? Então não se esqueça, tá, pessoal, do seu joinha aí para dar aquela força pro nosso canal. Então bora lá acompanhar a nossa tag. O nome da tag, gente, é um pouquinho sobre mim, tá? Vamos responder as perguntas aqui um pouquinho sobre mim. Vamos ver como que vai ser. Número 1. Uma brincadeira que você faz com o seu filho ou que você já fez. Se for possível, mostre para nós. Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, à noite, já são 10 horas da noite mais ou menos, e o Isaquinho já tá dormindo, né? Então, mas uma brincadeira que o Isaac gosta de fazer é aquelas brincadeiras que você coloca coisinhas escondidas nos copinhos. Por exemplo, uma bolinha, você coloca uma bolinha, coloca 3 copinhos e roda os copinhos assim, pra ele descobrir qual copinho que tá. Outra coisa que ele gosta de fazer é cantar as musiquinhas. Como ele vai pra creche, né, ele vai pro CMEI, então aquelas musiquinhas que fica fazendo coreografia assim com a mão, né, vamos brincar no bosque, né, polegares que fica, né, eles se saúdam. Então, esse tipo de brincadeira que o Isaquinho ainda gosta de fazer, tá bom? Alguma brincadeira que você brincava quando criança? Gente, eu quando criança brincava muito de bets. Não sei se na tua cidade aí é o mesmo nome dessa brincadeira, que fica com uns pedaços de madeira assim para rebater a bolinha e uma latinha assim, uma vasilha. Geralmente a gente brincava com lata de óleo, né? Hoje em dia as vasilhas de óleo são PET, né? Antigamente eram umas latinhas. E a gente colocava a latinha assim e a gente tentava acertar a latinha da outra dupla. E aí ficava um tentando defender com um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Então essa era a brincadeira que eu mais gostava de brincar quando eu era criança. Eu gostava de jogar futebol, gostava de jogar vôlei, gostava de pular tábua, pular corda, mas a brincadeira do bets era a que eu mais brincava com meus colegas na rua, tá bom, pessoal? 3. Quando estudava, como era em sala de aula? Se estuda hoje, conte-nos como é. Gente, eu sempre fui uma boa aluna, né? Sempre, toda a vida fui uma boa aluna. Porém, quando cheguei no ensino médio, eu comecei a ficar cansada e não queria mais ir para a escola. Então, sempre dava um jeitinho de voltar para casa, né? Mais para frente eu vou contar para vocês, tá? Mas eu sempre fui boa aluna, sempre tirei boas notas. Eu só reprovei mesmo o segundo ano do ensino médio por falta. Não foi por nota ruim, não foi por nada assim que me desabonasse, mas a falta superou o número de presença. Então, o Estado não deixou que eu passasse de ano, né? Então, fazer o quê, né? Foi, no caso, o perdão da palavra, gente, sem vergonhice, né? Eu não levei a sério os meus estudos. Mas, graças a Deus, me arrependi. Hoje já sou formada, graças a Deus, né? Aí, só apenas esperando meu diploma chegar, mas já terminei a faculdade, graças a Deus. E vamos que vamos, né, pessoal? Desenhe e mostre a sua casa dos sonhos. Pessoal, deixei desenhadinha aqui a minha casa dos sonhos, mas é a minha casa conforme ela é hoje, tá? Olha aqui como que, não sei se vai dar pra vocês ver bem certinho, ó. Aqui, ó, a sacadinha de vidro que tem ali na frente, ó. Aqui as portinhas de vidro também. Aqui é um relevo
que tem o lavabo do quartinho da Evelyn, né? Que daqui pra cá é o quarto da Evelyn e aqui é o quarto do Isaac. Ó, aqui em cima, aqui desse lado aqui, ó, é o meu quarto, ó, tem janelinha do meu quarto aqui na frente. E aqui é a porta grande de vidro que tem na cozinha, entendeu? Então é a minha casinha, meu sobradinho. Então é a fachada, gente. Eu desenhei só mesmo a fachada pra mostrar pra vocês que, graças a Deus, eu tô conseguindo terminar a minha casinha do jeitinho que eu quero. Por dentro ainda não tá toda pronta, gente, mas tá quase. E conforme eu for terminando, eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Ó, deixei o desenho aqui pra vocês terem uma noção. Vocês que acompanham meu canal há mais tempo já sabem que é assim, tem uma cobertura de vidro aqui na frente, assim, até lá o portão, como garagem, né, pessoal? Então, é mais ou menos assim que eu tenho desejado minha casa e tenho batalhado para construir, pessoal. Beleza? Vamos ver. Você sempre ajudou a sua mãe com as tarefas de casa? Sim, gente, sempre, né? Desde pequenininha, minha mãe sempre ensinou tanto a mim quanto aos meus dois irmãos que são homens a fazer serviços domésticos. Então, os meus irmãos, os dois sabem cozinhar, os dois sabem limpar a casa, os dois sabem fazer de tudo. E eu também, gente, sempre ajudei ela, ela nunca deixou a gente ficar sem fazer nada, né? Então, se estudava de manhã, ajudava ela a arrumar a casa à tarde. Até porque, gente, ela sempre trabalhou fora. Então, a gente ficava em casa e tinha que cuidar da casa pra ela, né? Ela chegava cansada do serviço, às vezes tinha que fazer janta, né? Então, a gente que cuidava aqui da casa pra ela. Ela me ensinou a lavar roupa, fazer comida, né? Fazer limpeza, arear as panelas. Então, tudo eu aprendi com a minha mãe. Então, sempre ajudamos ela, tanto eu quanto os meus irmãos, tá bom? Alguma frase que você ouve ou já ouviu e que tem muito fundamento e levou pra tua vida? Gente, a minha mãe sempre foi de ditados populares. Ela sempre foi de falar frases, né, repetitivas, coisas que ela ouviu da minha avó. E uma coisa que ela sempre dizia é que não custa nada a gente ter caráter. Né? Não custa nada a gente fazer as coisas certas na vida. Né? Não furar uma fila, não pegar nada que uma pessoa derrubou no chão. Então, se você pegou aquela coisa que a pessoa derrubou, vai e devolve para ela. Ela falou assim que a gente não fica nem mais rico nem mais pobre por ter caráter, né? É um dom do ser humano e que deve ser levado para frente, tá? Não sei se eu soube me explicar direito, mas é mais ou menos isso que ela tentou passar pra gente, tá bom? Nos conte tua cor preferida. Gente, minha cor preferida é a verde, tá? Por vários motivos, gente. Verde significa esperança, verde é a cor do Palmeiras, que a gente gosta do Palmeiras aqui em casa. Então, a cor preferida nossa aqui é verde, tá bom? A tua fruta preferida? Minha fruta preferida é banana, gente. Não tenho, só tem uma fruta, né, em toda as frutas aí no meio das frutas, só tem uma que eu não gosto, gente, que é a melancia. O resto eu gosto de todas. Todas, todas, todas. Mas a banana é a minha preferida, tá bom? Relembre um pouco a sua infância. Imagine o caminho de volta indo da escola para casa. Tinha algum pé de fruta? Tu comia? Gente, a escola não era tão perto da minha casa assim, era bem longinho e não tinha árvore frutífera não, era só outros tipos de árvore mesmo, né? Árvores nativas. Então não tinha nada assim que a gente pudesse subir para pegar fruta e tudo mais. E quando eu fiquei um pouquinho maior, que eu fui estudar um pouco mais longe, eu tinha que ir para a escola de ônibus escolar, né? Então saía da porta da minha casa e parava na frente do colégio. Então não tinha oportunidade de caminhar, de ter árvore de fruta ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Então era bem longe a escola e geralmente era de ônibus que a gente ia, tá bom? O que marca muito a tua infância? Gente, o que marca muito a minha infância é que o meu pai, ele era catador de reciclável. Não sei se na tua cidade aí tem, se você conhece por esse mesmo nome, né? Aquela pessoa que passa catando reciclável para vender num ferro velho. Meu pai trabalhava com isso e ele me levava junto. Eu gostava de ir junto porque quando eu tava junto, as donas de casa davam presentes para mim, davam panetone no Natal, davam roupa dos filhos delas. Eu gostava, gente. A gente não tinha dinheiro para comprar e eu gostava de ganhar essas coisas das donas de casa onde a gente passava. Meu pai já tinha as donas de casa certas que guardavam
os reciclados para ele, guardavam caixas de papelão, guardavam caixa de ovos, guardavam plástico, garrafa PET, garrafa de vidro, entendeu? Às vezes panificadora que guardava caixas de encomenda deles, né? Pegava 30, 40 caixas de papelão, fazia aquele fardo inteiro e dava para meu pai, então eu gostava de ir junto com ele. Então uma coisa que marcava muito a minha infância. E quando a gente chegava em casa, meu pai ligava o toca-disco dele e a gente ficava escutando aquelas músicas antigas, né, da década de 70, 80, né, Tonico Tinoco, Teodoro Sampaio, sei lá, várias músicas sertanejas que ele gostava. Então eu tenho muita lembrança da minha infância, eu lembro do meu pai, né, dessas coisas que eu fazia com ele, eu ouvir música, sair para trabalhar com ele, né, quando ele ia em algum vizinho, em algum parente, ele sempre me levava. Então são coisas que ficaram marcadas na minha memória, tá bom, gente? Uma travessura da infância, uma da escola e uma de casa. Gente, da escola, como eu comecei a contar pra vocês no começo do vídeo, na escola, gente, teve uma fase que eu comecei a pular o muro da escola. Eu enjoei de ir pra escola, fiquei cansada de ir pra escola, mas eu já era adolescente, eu já tinha 15, 16 anos mais ou menos, eu comecei a pular o muro da escola. É que eu não tenho foto agora do local pra mostrar pra vocês, mas era um local bem alto. E eu pulava o muro da escola e vinha parar em casa, gente. Às vezes o diretor ligava pra minha mãe pra saber se eu tinha chegado em casa, que eu não tava, né, que eu tinha ido pra escola, mas porém no final da aula já não tava mais. Então essa é uma travessura, gente, que eu não me orgulho, não tenho, né, não lembro com orgulho dessa travessura, mas ficou marcado na minha memória de eu ter feito isso. Eu já contei isso pra minha filha, vou contar pro meu filho quando ele estiver grande também. E aconselhar que eles não façam isso, né, gente? Porque não, eu só reprovei de ano, não ganhei nada com isso, né? Aliás, só ganhei esse pedaço ruim da minha história, né? Então, essa foi uma travessura que eu não me orgulho, mas que eu fazia na escola, tá bom? Uma travessura de casa, gente. Em casa eu não era travessa, gente. Eu sempre fui uma menina muito comportada, muito honesta, muito obediente, né? Então essa foi a fase mais complicada da minha vida. E foram poucos meses, gente. Foi logo do meio do ano pra lá que eu comecei a pular o muro da escola e que daí acabei reprovando o ano por causa disso, tá? Então em casa eu não era travessa, não, gente. Não lembro de nada assim que pudesse ter marcado a minha infância, assim, a minha adolescência em casa. Eu não era uma criança e nem uma adolescente respondona, sempre fui muito obediente, né, aos meus pais, sempre obedeci tudo que eles falavam, ajudava a cuidar da casa, ajudei a cuidar do meu irmão mais novo. Eu não me lembro, assim, de... Quem sabe qualquer vídeo desses aí, se eu lembrar de alguma coisa, eu conto pra vocês, tá? Mas agora, no momento, não me lembro de nada, assim, né? Que venha a ter marcado a minha infância, tá bom, gente? Uma história com a vovó ou com os vovós. Gente, eu não convivi muito com os meus avós, sempre moraram em cidades diferentes. Eu nasci e cresci na cidade grande, né, em Curitiba, e os meus avós no interior de São Paulo. Um tempo eles moraram no interior do Paraná e depois foram embora para o interior de São Paulo. Então a minha convivência com eles é muito pouca, gente. Uma vez a cada 2, 3 anos, nem todo ano eu ia ver eles. E a minha outra avó, que é pelo lado do meu pai, que morou perto de mim, então ela morreu cedo. Ela morreu bem de idade, na verdade, mas assim, eu era muito nova. Então eu não consegui ter muitas memórias com ela. A única coisa assim que eu lembro da minha avó é que ela gostava de fazer galinha caipira, pato caipira, esse tipo de coisa assim pra gente comer, sabe? Às vezes a gente criava os bichinhos no quintal, ia lá, brincava com os bichinhos, e quando pensava que não, a gente estava comendo ele na mesa e não sabia que era aquele do quintal. A gente não imaginava que ela tinha criado pra comer mais pra frente, né, gente? Então são coisas assim pequenas que eu lembro de não ter convivido tanto com os meus avós, tá? Agora, uma história da infância ou um fato muito marcante. Uma história da infância. Gente, que eu me lembre da minha infância foi de um acidente que eu sofri aqui na minha casa. Na verdade, a minha mãe tinha saído com a minha tia e eu tinha ficado com meu pai.
E queria porque queria brincar com a minha prima que morava na casa da frente, né? Tinha que atravessar a rua, na outra casa já era a casa dela. Até que meu pai deixou eu ir brincar na casa dela. A gente começou a brincar de escorrega no escorregador que tinha na casa dela. E como o pai dela também trabalhava com reciclável e tinha deixado alguns cacos de vidro perto do escorregador e a gente não tinha prestado atenção. E a minha calça tinha enroscado no escorregador e eu caí de joelho numa garrafa de vidro que tinha quebrado a boca. Gente, eu tenho um corte no meu joelho direito, que eu levei 11 pontos, 6 internos e 5 externos. Até hoje eu tenho a cicatriz, tenho às vezes sinto dor, dependendo do clima. Se tiver muito frio, eu sinto dor na onde que tá a cicatriz. Então é um fato que marcou bastante a minha infância. Eu tinha 8 para 9 anos, gente, quando aconteceu isso. Tô com 39, então já tem 30 anos. Mas acabou marcando, gente, essa fase da minha vida. Conte uma comidinha que lembra. Não precisa narrar a receita, somente falar o nome. Uma receita de mãe. Uma receita de mãe. Gente, receita de mãe, pão caseiro. A minha mãe faz um pão caseiro, ó, show de bola. Gosto quando ela faz pãozinho caseiro para tomar com cafezinho com leite. Show de bola, gente. Uma receita de pai. Gente, o meu pai gostava de fazer nhoque, só que ele não sabia fazer nhoque. Ele fazia o nhoque como se fosse um bolinho frito. Ele fritava aquele monte de bolinho, depois ele jogava molho por cima para dizer que era nhoque. E eu gostava, gente, eu nunca desmenti ele, nunca falei que não era nhoque. Eu gostava que ele fazia e ele chamava a gente para ir jantar na casa dele, porque quando teve uma época que meus pais se separaram, né, gente, e cada um foi morar numa casa, e a gente ia almoçar ou jantar na casa dele, ele sempre fazia esse tipo de receita pra gente. Então ficou marcado aí o nhoque do meu pai. Uma receita de avós, como eu disse, gente, os patos caipira que a minha avó fazia, que a gente criava no quintal dela e depois ela matava e colocava pra gente comer, a gente não percebia que eram os mesmos, mas que bom, né, gente? Pelo menos assim a gente não ficava com pena dos bichinhos, né? A gente comia tranquilo. Uma receita de tia. Uma receita de tia, gente. Nossa, minha tia gostava de fazer as coisas. Minha tia gostava bastante de fazer franguinho na panela. Ela gostava de fazer bolo de chocolate. Ela gostava de fazer gelatina. Ela gostava de fazer pavê. Ela ficava alguns dias longe da nossa casa. Quando ela voltava, passar o final de semana com a gente, ela fazia todo esse tipo de receita, gente. E nós lá em casa adorava, claro, né? Tu conta tuas histórias para teus filhos? Sim, gente, eu não escondo nada. A minha filha acabou de fazer 18 anos agora domingo, dia 17. Nunca escondi nada dela, sempre conto as coisas para ela e também não vou esconder nada do Isaac. Conforme ele for criando consciência, juízo, eu vou contando para ele também, né? Que sirva de experiência para ele, que sirva de lição para ele, que ele, né, tire proveito das histórias da mãe dele, né, gente? Não vale a pena a gente esconder, né? Tem que contar para eles. O que eles dizem? A minha filha é muito compreensiva, gente. Ela entende, né, que era outra fase, outra geração, né? Fui criada com pais separados, né? Minha mãe trabalhando o tempo inteiro, a gente ficava mais sozinho em casa. Ela já é totalmente diferente, ela tem o pai e a mãe dela junto, né? O irmão dela, filho do mesmo pai, da mesma mãe, né? Os dois trabalham, dão conforme as nossas condições, a gente procura dar o melhor para eles. Então a geração é totalmente diferente, mas ela compreende bem o meu lado, a minha história, as experiências que eu tive, eu conto para ela, ela entende bem. Relate algo muito importante que tem saudade. Eu tenho saudade de muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Eu sinto saudades do meu pai, gente, comigo. Eu sinto saudades, mesmo que ele era separado da minha mãe, eu sinto saudade de conversar com ele. Ele vinha sempre na minha casa, às vezes eu não estava em casa, às vezes eu estava na igreja, às vezes no domingo de manhã eu ia na igreja, ele chegava aqui em casa, deixava uma sacolinha de salgadinho, bala, bolacha recheada, essas coisas para minha filha quando ela era pequenininha. Quando meu pai faleceu, a Evelyn estava fazendo 6 anos, né? Então a Evelyn fez 18, então já tem 12 que ele nos deixou, né? Então são coisas assim que me marcaram muito. A falta que meu pai me faz ainda
me marca muito, gente. Eu ainda sinto muita falta dele. Às vezes eu fico olhando a minha filha, o meu filho, queria que ele tivesse aqui pra participar da criação deles, né, do final de semana deles, né, morar perto do vô, mas não é do jeito que a gente quer, né, é do jeito que Deus quer. Então, esse é algo que eu tenho saudade, tá, pessoal? Bom, gente, essas foram as perguntinhas aqui da nossa tag. Eu espero que você tenha gostado de assistir, tá? Não se esqueça de participar lá do canal das minhas amigas lá, deixa o seu joinha, né? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa um comentário lá pra dar uma fortalecida aí no nosso canal, tá bom? Ó, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!